Olá, tudo bem? Estamos começando o nosso terceiro episódio do Fisiê Saúde Integrativa e hoje nós temos um belíssimo e grande convidado também. E já começo desde o início convidando você para participar do nosso podcast, curtir, compartilhar, né? Compartilha com as pessoas que você percebe que tem um interesse em relação à saúde integrativa, que querem realmente mudar de vida, que querem transformar, né? Combater exatamente, talvez, a causa de diversos problemas, entender o que está acontecendo com a sua vida. Então, o nosso podcast ele tem esse foco muito importante, né? A gente cuidar, né? Realmente entender quais são as causas dos problemas que nós temos e apresentar as diversas soluções, sempre com convidados, convidadas de altíssimo gabarito. Eu sou Isaías da Costa e junto comigo está a doutora Rony Cleide. Olá, tudo bem, doutora Rony Tudo Cleide? ótimo, graças a Deus. Que bom que a gente está aqui hoje entrevistando. E, assim, a diversidade, né, faz toda a diferença na nossa vida. E hoje eu estou muito feliz por estar te recebendo aqui. Agradeço. Temos aí o convidado especial desse nosso terceiro episódio, que é o Eduardo, ou Edu, né? Tive o prazer muito interessante de conhecê-lo há um bom tempo, né? Inclusive, já é mais uma pessoa que eu trago de um encontro que a gente participou lá do Afrolab, e você é mais uma das pessoas que está vindo. Então, a gente vê que essa rede de contatos, ela vai estabelecendo e vai crescendo. Eduardo, seja bem-vindo ao nosso Fisiê Saúde Integrativa. Pode se apresentar aí um pouquinho e sinta-se à vontade, tá bom? Vamos lá. Bom dia, boa tarde, boa noite. Muito Uhum. agradecido de estar aqui com vocês, poder falar um pouquinho, né, sobre a saúde integrativa, principalmente da comunidade LGBTQIAPN+. Eu sou Eduardo Silva, tenho 35 anos, resido na região do Capão Redondo. Trabalho como consultor de bem viver, empreendedorismo verde e diversidade, levando sempre uma atenção à saúde natural, à saúde preventiva, buscando sempre compartilhar os conhecimentos que eu tenho como terapeuta complementar já há 6 anos e também hoje como estudante de farmácia, voltando sempre aí para o cuidado da comunidade LGBTQIAPN+. Ai, que ótimo. Oh, que bacana, Edu, né? Tava olhando lá o seu perfil também não tinha algumas coisas que eu não sabia, né? Era Hum. terapeuta, tudo no curso de farmácia. Acho que isso é muito interessante. E aí, acho que nós já tratamos diversos temas aqui de fisioterapia, nutrição, Ayurveda, e agora tratando sobre a comunidade, né, LGBTQIA+, né? Acho que isso é muito importante, então, assim, é algo que a gente quer trazer, porque são temas, né, que é o que a gente fala, nosso foco é exatamente fazer com que todas as pessoas se sintam acolhidas, porque todo mundo, né, passa por diversas dificuldades e quer dar soluções. E eu acho que é muito interessante você trazer essa pauta, né? Acho que é essencial. Isso mostra o quanto que a gente quer, né, lutar, o quanto a gente tem causas em comuns e aquele esse olhar especial, né? Então, quando a gente Exato. fala de saúde integrativa, né? Como que você descreve hoje? Você poderia contar um pouquinho sobre o seu projeto, né? E o que que tem para dizer para gente? Claro, meu projeto chama uma consultoria, né, Diversa Perifa. Tem como objetivo de levar trabalhos de empreendedorismo para a comunidade LGBT em específico, voltada aí, né, para as periferias, trazendo como referência à frente sempre as pessoas travestigêneres e povos originários. Então, a ideia realmente é levar o empreendedorismo verde, né, que é uma economia que vem cada vez mais crescendo no nosso país, assim como também conhecimento sobre a saúde natural, levando uma outra forma de cuidado, né, um Ai, cuidado que muito ótimo. mais voltado aí à natureza, né, essa conexão com a natureza, com o próprio corpo, com o autoconhecimento, buscando sempre levar uma referência muito mais forte, principalmente para a saúde mental, porque Ótimo. hoje é dos pontos que a comunidade mais sofre, né? Interessante. Quando a gente falou da saúde mental, acho que é um tema que é importante que vai alinhar o nosso podcast hoje. E quando a gente fala de saúde mental, a gente trabalha como um todo, né? A gente fala, a gente até estava conversando antes, né? Você vai abrangendo ali todo o aspecto, desde do nascer até a velhice e tudo, e é um ponto que a comunidade, né, não sei se pode dizer que sofre ou não sofre, né, mas como que a gente pode entender, como que funciona esse processo da saúde mental
quais são os principais desafios, o que que você, durante a sua caminhada, a sua experiência, né, o que que você tem observado, avanços, o que que aconteceu, o que que não aconteceu, né, que realmente a gente pode falar, olha, acho que esses pontos aqui, se bem trabalhados, a gente consegue desenvolver bem, né, a comunidade consegue crescer, o olhar que a sociedade tem também em relação à comunidade pode mudar, mesmo diante das dificuldades, né? O que eu percebo assim nesse tempo, né, trabalhando principalmente com a comunidade, é a falta de informação. Acho que o conhecimento ele vem em primeiro lugar, assim, se a gente quer pensar numa saúde integrativa, né? É a Uhum, população entender as necessidades dessas pessoas, como humanizá-las, principalmente. uhum, Porque hoje é muito complicado quando a gente fala sobre a saúde da comunidade, porque são várias especificidades. Né? Cada uhum, pessoa ali da sigla tem uma demanda diferente, tem uma necessidade diferente. E a gente pode falar aí no início, já de primeiro momento, a necessidade, por exemplo, do conhecimento dos espaços de saúde, principalmente, sobre o pronome, sobre o uso correto do nome social das pessoas, porque isso também já afasta muitas pessoas a buscarem um serviço público de saúde. Né? sim, Pensando aí nessa necessidade hoje da comunidade, ela vem antes de tudo da população se informar sobre essas formas, né, de vivências e recortes que existem em cada um da sigla. Porque a gente tem muito essa ideia binária do masculino e feminino e tem ali todo um panorama, né, de como se cuida do homem, como se cuida da mulher. Quando a gente fala sobre a comunidade LGBT, nós estamos falando sobre corpos diversos que vivenciam e experienciam várias situações. E isso Legal. acarreta em uma outra forma de abordagem, de cuidado, de atenção. Então, é importante o letramento, né? Acho que esse é o primeiro ponto, assim. Acho que quando a gente fala sobre a comunidade de hoje, o letramento, o conhecimento sobre a comunidade, ele é importante e necessário para todos os espaços, né? Acho que quando a gente busca aí se inteirar, se entender, primeiro passo é o letramento, né? Entender uhum, quais são esses corpos, quais são esses recortes, quais são essas necessidades, porque a partir daí a gente consegue sim, desenvolver, né, um atendimento, um uhum, acolhimento muito mais humanizado. verdade. Eu tive uma situação, né, na Fisier, né, na clínica, e assim, eu ainda não entendo muito bem, vou ser bem franca falar, mas assim, a gente está aberta para esse conhecimento, né, até mesmo para a acolhida desse público, né? Então, assim, a gente teve um caso na clínica dessa mudança de nome. E assim, a todo tempo a gente ficava, né, vamos policiar para que seja pronunciado mesmo o nome da pessoa, por mais que assim, quando você tem uma convivência antes da mudança do nome, aí fica um pouquinho mais fácil de você falar, né? Mas quando você não tem a convivência com a pessoa, agora quando você já tem essa convivência, aí fica difícil você chamar a pessoa pelo nome que social, né? Aí a gente teve muito essa dificuldade. Então, nós fazíamos reuniões, né, com nossos colaboradores, olha, vamos fazer dessa forma que é a forma correta. E assim essa pessoa vai se sentir bem mais acolhida. Nossa, com certeza. Isso foi muito bacana que a gente fez e assim, hoje é o nossa paciente muito querida e deu muito certo, E né? é, Ela se sentiu acolhida na nossa clínica. e é muito compreensível, né? Porque Uhum, falando sobre essas mudanças com o tempo, né? Sobre a diversidade hoje, agora que nós estamos tendo espaço para poder falar sobre esses assuntos, até então uhum. sempre foram silenciados, né? Um Foram assuntos que tabu, não né? eram tocados, não eram vistos, não eram Sim, entendidos como necessários. E hoje a gente consegue falar mais sobre isso, debater verdade. sobre isso. Eu Uhum, acho que a mudança ela está começando a acontecer, ainda a passos muito lentos, é principalmente quando a gente verdade. fala sobre a saúde, né? Mas está Uhum, acontecendo. Porque sim. hoje a gente está discutindo sobre como chamar alguém pelo nome, que ainda é uma coisa Isso. muito básica. Mas Uhum. existe aí um caminho que ele começa a partir daí, a partir do É, momento que os espaços começam a pensar em como tratar essas pessoas, em como isso. recebê-las, né? Ótimo. Que aí elas vão se sentir cada vez mais acolhidas e o movimento ele tende cada vez mais a crescer, porque é Uhum. uma rede, né? É Então, ó, ali eu fui verdade. bem acolhido, então pode ir, com certeza vão te acolher muito Sim. bem também. Uhum. E eu falo, né, assim, costumo sair muito fora de religiões, né, e a gente pensar primeiro assim, no amor como todo, o amor ao próximo. Isso faz toda a diferença da gente também ter essa consciência, né, Sim, de acolhimento, né? Então é bem bacana a gente conscientizar as pessoas sobre isso, exatamente, né? perfeito. E Edu, quando a gente fala em saúde mental, e que, de fato, a gente percebe que
acho que no processo de desenvolvimento, você pode até detalhar isso melhor, talvez começa na infância ou adolescência, e você vai tendo, principalmente, talvez, a própria mudança do corpo, a própria mudança de ir se conectando com a sociedade, aí você vai tendo alguns problemas, às vezes até problemas de saúde mesmo, né? Problema de se entender, né? De como eu me aceito, aquela dificuldade, né? Como os pais vão receber, como a comunidade ela vai receber, né? O que que você acredita que seja que realmente é impactante nesses primeiros passos, né? O que que as pessoas elas têm? Qual que é a principal dificuldade? É quando elas, nem sei se o termo correto poderia usar, mas quando ela se descobre ou fala, não, acho que eu tenho, o meu papel é esse, né? Quais seriam as maiores dificuldades internas mesmo, né? Porque na sociedade a gente sempre vai saber que tem uma pessoa que não vai acolher, que vai sentir dificuldade, mas acho que mais interessante a gente falar o que que a pessoa sente, né? Qual que é o olhar dela, né, para si mesma, né? Quando a pessoa se reconhece, né, como da comunidade, como pertencente à comunidade, acredito que o primeiro passo, assim, quando a gente fala sobre o ambiente familiar, é o ouvir, né, sentar, escutar, entender, porque, assim, é muito difícil nós sermos ouvidos. E isso começa desde pequeno, porque se você para pensar que nós temos uma cultura que já determina se a pessoa ela vai seguir um caminho ou outro, antes mesmo dela nascer, a gente já nasce silenciado, Silenciado, né? tem Então, razão. assim, você nasce já tendo uma condição que Hum, é muito definida principalmente pela família, pelo núcleo familiar. Então, o apoio verdade. familiar, ele é primordial. Assim, se a gente fala Uhum, sobre, principalmente sobre saúde mental, o apoio familiar, ele é necessário e é o primeiro passo, que é o uhum, sentar, é o ouvir, é o conversar, né? É o compartilhar, é o mostrar que aquele ambiente é um ambiente seguro. Porque muitas pessoas, elas acabam abandonando os lares por conta dessa falta de eu não vou dizer nem aceitação, mas essa falta é, de respeito que existe, respeito, sabe, isso. que seria necessário. Uhum, Então acabam indo para prostituição, acabam indo para as drogas, né, pro consumo excessivo de substâncias, o que continua trazendo essa imagem que foi muito uhum, construída antigamente, né, sobre a sim. comunidade, que é uma comunidade promíscua, que é uma comunidade, né, que é Uhum, viciada. Então, assim, sim. o que acontece não é porque é da comunidade, mas é porque no começo ali no berço familiar não houve uma escuta, né? Não houve um Uhum, acolhimento naquele lugar. sim. E há algum caso, assim, não precisa nem citar nome nada, mas você fala assim, olha, que você poderia dar algum exemplo, né, que você falou, teve uma grande dificuldade, né? Eu digo isso porque eu vim de uma cidade do interior, né, do sul de Minas, e cidade com 10 mil habitantes, daí quando você vem para São Paulo, é uma outra realidade, né? E às vezes as Sim. pessoas, quando, principalmente em São Paulo, você encontra muito isso, né? Pessoas que vêm de cidades do interior ou de outros estados, cidades do interior desses estados também, né? Talvez lá elas não conseguiam, não tinham esse acolhimento, né? Às vezes porque a própria ideia que a família tinha, que os vizinhos tinham, né? E aí você pensa que é uma coisa que, mas isso era antigamente, né? Não, hoje em dia, se você olha para alguns locais, não mudou muito, né? E aí, quando você vem para uma cidade como São Paulo, né, outras capitais também, talvez a pessoa ela se sente assim, um dia que ao mesmo tempo acolhida, mas também ela se sente um pouco perdida, né? Porque que o julgamento acho que é um pouco menor também pela quantidade de pessoas, mas ao mesmo tempo você perde um pouco aquele vínculo, né? Não sei se você já teve contato com pessoas que vieram de fora, né? E que quando chegam aqui tem uma outra dificuldade, né? O que que você tem observado nisso? Eu percebo assim que, de acordo com a região que nós estamos, né, no nosso país, tem uma diferença na tratativa, tem uma diferença na forma como essas pessoas são abordadas, tem uma faixa de mortalidade muito maior. Hum, Quando a gente pensa aí sobre pessoas que saem do interior para vir para a cidade, vem nessa necessidade mesmo de um espaço onde se sintam mais acolhidas. Não que isso aconteça 100%, né? Porque ainda o preconceito ele ainda existe muito na nossa sociedade, ele é muito sim. enraizado, né? Uhum, Institucionalizado. Então, muitas acabam caindo naquela falsa imagem de vou para a cidade grande porque vai ser melhor e acabam parando uhum, nas ruas porque chega não tem um suporte também. Então, assim, hoje é difícil a gente falar onde que no nosso país tem um espaço que as pessoas possam, da comunidade, possam se sentir realmente uhum, representadas e acolhidas, né? Mas, assim, existem pessoas que eu conheço, que eu tenho contato, que acabaram voltando até, inclusive, para suas cidades, né, de nascimento, uhum, porque lá, apesar de ser muito mais fechado o assunto, uhum. conhece todo mundo. Conhece todo mundo.
né? Então Verdade. é muito mais difícil você sofrer um atentado, uma morte, né? Você Uhum. tá andando na rua e sofrer algum tipo de discriminação, porque as pessoas, Sim. elas têm ali as convicções delas, mas elas Uhum. não vão falar porque elas conhecem sua família, conhecem, né, quem tá em volta de Sim. você. Então é muito mais difícil essa abordagem mais Uhum. negativa. Né? Em Sim. em São Paulo, não. Na cidade grande, né? Quando a gente vai, a gente está esbarrando Uhum. com pessoas de vários lugares do mundo. Verdade. Então é Verdade. muito mais difícil ter esse acolhimento, né? Uhum. Então, assim, hoje, para a gente falar sobre um espaço no nosso país onde essas pessoas realmente se sintam acolhidas, é muito difícil, assim, é muito Verdade. complicado Uhum. identificar, porque Uhum. acredito que esse movimento ele vem acontecendo, né? Hoje a gente tem muitas políticas que estão começando a movimentar isso nos Uhum. seus estados, mas ainda a passos muito lentos, né? A gente É. está ainda em coisas assim muito em questões que já deveriam ter sido solucionadas há muito mais tempo. Sim. Uhum. Precisa, a gente precisa de um apoio, né? E assim, apoio a essa pessoa, né? Porque faz toda a diferença. O teu projeto, como que é a assessoria? Como que é essa consultoria do teu projeto? O meu projeto ele vem num espaço de tratar as pessoas diretamente com Uhum. mentorias, então auxiliando, né, em rede social, em como fazer o seu projeto, a sua ideia, né, a Uhum. funcionar, pensando na Pink Economy, né, que é a economia da comunidade, que vem crescendo também, principalmente Bacana. aqui em São Paulo, Uhum. e trazendo sempre para o protagonismo, né, da economia verde, que é um dos Uhum. pontos principais. Entendi. Além também de fazer trabalhos e ações internas em empresas, né? Então, fazer palestras sobre letramento, conversar com Uhum. a coordenadoria, fazer ações internas e externas, projetos sociais voltados a essa comunidade. É, eu estava pensando no projeto social. É, É, esse é o ponto quando você, principal. por isso que a curiosidade em perguntar da tua consultoria, né? Eu estava pensando nessa parte de projeto social, porque tem esse público também, eu vejo uma carência muito grande de não ter acesso à saúde, aos seus direitos. Então, assim, é um público que quer, que caminho que eu vou seguir? Né? Assim, meio perdido, às vezes a informação, por mais que a gente fala, ó, tem rede social, mas a gente tem que ter, será que essa pessoa tem acesso à rede social? Exatamente. Né? Então, assim, pensando num projeto social para esse público, né? Para essa comunidade. Então, isso a gente tem que pensar também. É por isso que eu perguntei. Eu fiquei mais curiosa em saber um pouco mais sobre a consultoria. Eu faço projetos sociais desde 2018, Muito todos bacana. voltados para a comunidade, né, sempre com Uhum. esse foco principal, trazendo aí meditação, né, gratuita. Ótimo. Esse ano eu comecei com um projeto voltado Uhum. à saúde integrativa através das terapias complementares, então realizando aí Ótimo. encontros para falar sobre plantas medicinais, para falar sobre a Ótimo. meditação, sobre yoga. Então, trazendo aí uma referência mesmo de um cuidado mais voltado, né, pro Uhum. um processo mais natural, né? Aí o seu curso você está fazendo em farmácia, não é isso? Isso, curso Ai, em que farmácia. ótimo. O meu Uhum. curso, tô no segundo ano, né, em Que bacana. farmácia, e o meu objetivo principal, né, é Uhum. trazer mais conhecimento para a comunidade. Então, eu já tenho pesquisas Ótimo. que acontecem pela consultoria, que é para saúde de pessoas Uhum. hormonizadas, né? Então, buscando aí Ótimo. uma referência Uhum. para levantar uma pesquisa mesmo de saúde natural para essas pessoas. Assim. Assim como também empreendedores LGBTs Uhum. das periferias, né? Então, para fazer realmente aí uma rede de contatos Ótimo. e auxiliar essas pessoas, né? Porque o que eu Uhum. aprendi em 6 anos, Ah. se alguém tivesse me passado antes, seria tudo muito Seria mais mais. prático. Sim. Então, nessa forma, sabe, de conhecimento que eu estava tentando entender, né? Que seria o ideal num projeto social, a busca dessa autoajuda, né? Por mais que a pessoa busque na internet, mas às vezes as informações não coincidem com a que a pessoa está buscando, e às vezes muitas palavras técnicas que a pessoa vai ver ali não saber decifrar o que que é, né? Exato. Principalmente para essas pessoas que faz uso de hormônio, né? Então, assim, eu estava pensando como que pode esse projeto ajudar essa pessoa, né? Sim, sim. Da comunidade. Então, assim, é interessante abordar para gente, para quem está ouvindo a gente, saber que existe essa ajuda, né? Sim. No teu projeto. E é importante sim dizer, né, para todas as pessoas que acompanham, que quanto mais a gente pensar que a comunidade ela precisa de acesso, mais fica fácil a gente pensar nos projetos sociais, porque cada um tem Isso, alguma habilidade que você pode passar para frente, né? E quando a gente sim. pensa na comunidade, a gente pensa em vários recortes.
pessoas travestigêneres, pessoas que são dos povos originários, que não têm acesso a muita informação. E que Isso, qualquer auxílio que a gente dá já é uma vitória, né? Já é é um verdade. passo a mais. Uhum, Então, acho que é importante sempre lembrar que às vezes as pessoas pensam assim, mas como que eu posso ajudar? Qual que é a sua habilidade? Né? O que que você Sim. faz de melhor? verdade. Você pode passar para frente, acho que isso é mais importante, né? Uhum, Entender que todo isso. mundo tem um papel fundamental e Uhum, necessário nessa mudança. E ótimo. quando você fala de terapias naturais, assim, se você está estudando a farmácia, né, e ao mesmo tempo as terapias naturais, o que que seriam? O que que, né, vamos supor, é mais voltado para plantas? É algo medicinal? Como é que funciona? Isso, é muito voltado para as plantas medicinais, né? E um outro ponto também que é um dos meus objetivos futuros é trabalhar com a cannabis medicinal, né? Eu tenho já alguns Ai, que cursos pela ótimo. Unifesp e a Uhum, minha ideia também é movimentar a farmácia para esse lado, para esse campo, uhum, né? Trazendo aí uma consciência do ativismo necessário também. E principalmente quando a gente fala sobre a comunidade, uhum. trazendo esse link, né? A comunidade ela é uma das principais mobilizadoras do ativismo mundial. Então, trazer essa informação é importante também, porque às vezes a gente acha que a gente não é representado, né? Mas é porque não é dito, né? A gente não tem esses Ah, Sim. estudos. Mas é basicamente isso, assim, é trazer essa ideia mesmo da farmacologia natural, saindo um pouco dessa ideia industrializada que a gente já, né, acaba ai, que ótimo. se entupindo muito de Uhum, remédios. Então, pelo menos para trazer aí um cuidado através da uhum, meditação, através do yoga, através de uhum. terapias complementares em saúde de vários aspectos, né? Desde aí Ótimo. Uhum. rodas de conversa, Que bacana. né? Terapias com reiki, meditação, enfim. Nossa, que ótimo. Legal. E tem uma faixa etária que procura mais? Você consegue ver uma faixa etária que consegue absorver mais disso que você está experimentando, né? Experimentando, que você está oferecendo as terapias naturais. Qual que é a faixa etária? Para quem que é indicado, para quem que não é indicado, né? Ou é indicado para todo mundo? É indicado para todo mundo, cada um com a sua especificidade, dependendo da faixa etária, né? Mas, assim, hoje quem mais busca são as pessoas de 20 a 35 anos, né? Então, ainda está nessa média de idade, porque são as pessoas que estão lidando mais com o dia a dia, com É, aquela coisa de sair para o mundo, né? De ter que ir verdade. para o mundo, de ter que Uhum, trabalhar, enfrentar a sociedade. Então, entendem que precisam de cuidado com a saúde mental, uhum, principalmente. verdade. Mas é um processo que a gente tem que pensar aí para todas as fases da vida, né? Uhum, Quando a gente fala sobre saúde mental, principalmente para a terceira idade, porque são uhum, a população da comunidade que é mais abandonada. Se a gente já tem, dentro do aspecto heteronormativo, a dificuldade de você acolher um idoso, a comunidade é mais ainda. Então, essas pessoas elas são uhum. abandonadas, né? Literalmente abandonadas, porque a família não se importa, já não tem mais tantos amigos, porque muitos acabam nem passando dos 35 anos de idade. Sim. Então, é importante a gente pensar que todas as fases precisam desse cuidado, desse olhar, Uhum. mas hoje ainda a busca é mais entre as faixas de 20 a 35 anos. Ah, legal. Quando fala aqui do yoga, né, dessas terapias, o que que você acha que tem ajudado o principal fator? Assim, olha, quem começou a fazer, depois a gente começou a criar esse grupo, essas rodas, né? O que que você tem observado que melhorou bastante? Inclusive porque até algumas pessoas podem estar nos vendo, né? E talvez fique até curioso em querer participar. Peraí, eu vou entrar como? E qual que é a média? Mais ou menos como que eu vou sair dali, né? As minhas perspectivas. Sim, nós temos hoje vários espaços que trabalham bastante com a saúde, né, da população LGBT em específico. Se você buscar, tem políticas LGBT no Instagram, que eles trabalham muito com Uhum. saúde. Tem o Núcleo Trans, que é lá do Taboão da Serra também, que eles trabalham muito Uhum. com a ideia Eles têm um espaço dentro de uma AMA, né? Então eles trabalham muito com esse Legal. acolhimento. Hoje a gente consegue encontrar alguns espaços em São Paulo, né? Uhum. Mas ainda precisa mais, assim. Eu sinto que precisa É, muito mais, porque é uma demanda muito, muito grande, né, de pessoas. sim, tá certíssimo. Legal. E das clínicas, assim, a gente tem, porque você tem esses espaços de acolhida, né? Quando a gente fala espaço de acolhida, a gente tem que clube e tal, que você vai fazer um tratamento ali, né? Você percebe que tem alguma dificuldade, antes você falou que é importante a questão do letramento, né? Quando a gente fala assim, eu até comento que há alguns anos, né, você até dava, né, para a pessoa o crédito, olha, dela não saber tanto, porque tem que andar determinados quilômetros para ir numa biblioteca, para pesquisar. Hoje a gente tem a informação ali na palma da Sim. mão, né? E aí talvez o problema é de você ter essa informação o tempo todo na palma da mão, que você consegue pesquisar.
aquilo que é bom, aquilo que não é bom, e, e aí o problema é você ter o filtro, né? Que às vezes você acaba fazendo muita coisa, de acordo com a gente até pode pensar na questão de bolha, né? De acordo com Sim, a minha bolha ali onde eu tô, isso daqui não é legal, né? Ah, isso daqui é legal. E aí você vai se alimentando, né, daquilo que você acha que é bom, né? E não vai tendo talvez esse letramento, né, que você fala que ele é essencial. E aí as pessoas acabam, né, ao invés de diminuir o preconceito, acaba aumentando ainda mais, né? A gente pensa que, exato. ó, a sociedade ela vai evoluindo, acho que vai chegar um determinado momento que vai estar tudo ok. E às vezes é o que diz, vai e volta, né? Você dá um passo para frente, aí volta um pouquinho para trás, dá dois passos para frente, volta um passo para trás. E é uma luta constante, é um processo de vigilância o tempo inteiro, né? Parece que nunca vai estar. Pronto, agora daqui em diante a gente não precisa mais comentar sobre isso, vai todo mundo se respeitar. Não é bem assim, né? Não, seria o mundo perfeito, O mundo né? O mundo perfeito. colorido, mas não, infelizmente ainda não. Eu acredito que o primeiro passo, assim, quando a gente pensa sobre o acesso que nós temos hoje nas redes sociais, por exemplo, é ouvir essas pessoas. É seguir mesmo, né? Tem muitas, Sim. muitas pessoas, influencers daí da comunidade, que falam sobre a sua saúde, que falam sobre seus processos, hormonais, falam sobre suas cirurgias. Então, é Uhum. interessante acompanhar essas pessoas, porque como a gente está construindo ainda essa visão, Uhum. né, integrativa para a comunidade, são essas pessoas que estão trazendo essas informações, porque é a vivência, né, É. através dessa vivência que a gente vai conseguir entender quais são essas necessidades de fato. Porque até então a gente tem ali uma ideia, né, a gente tem assim Uhum. umas demandas que são muito comuns, mas pensando na diversidade que existe, são muito Uhum. específicas, né? Então, é acompanhar mesmo, desde uma Sim. pessoa, um homem gay, até uma mulher travesti que seja originária, Uhum. que tem nas redes Sim. sociais também. Então, assim, entender que é uma demanda que ela é muito ampla, né? Mas que quanto mais a gente parar para ouvir essas pessoas, mais a gente consegue entender quais são os ganchos, né? E como a gente consegue ir caminhando sem precisar voltar dois passos. Né? Porque é isso, a Uhum. gente só dá dois passos porque a gente fica na dúvida, porque a gente não pegou uma referência certeira. Quando a gente tem uma Uhum. referência certeira, a gente não vai voltar. A gente já sabe, a gente ouviu de alguém que vivencia aquilo, né? Então é esse caminho aqui, ó, vai seguindo aqui. Ah, que bacana. Então, né, porque até a gente fala sempre das minorias, né, negros, LGBTQIA+, quanto mais a gente, acho que nesse espaço que a gente está conversando, está debatendo, você vai demonstrando, acho que para as pessoas que não, que cada um consegue ter o seu espaço, o seu canto, né, e não precisa ter aquela, a maioria tem que ser assim, né, não, acho que cada um consegue ali ter o seu canto e partindo sempre do processo do respeito, né? Quanto mais respeita, mais quanto mais eu respeito, mais eu sou respeitado, né? E é aquele processo de troca, né? Sim, E na questão, se você consegue saber que há uma discriminação maior entre homens, né, que resolvem fazer a transição, ou mulheres que resolvem fazer a transição, que são binários, né? Como que é esse processo? Falou assim que tem quando a pessoa ela vai fazer alguma cirurgia, tudo, como funciona esse processo? É uma escolha, né? A pessoa ela não se sente à vontade no seu próprio corpo. Como que é essa visão? Porque às vezes as pessoas elas têm que entender, porque olha, eu julgo o outro a partir da minha vivência. Ah, não, isso eu nunca faria, isso eu faria. Então você começa a olhar muito para aquilo que você viveu, né? Para sua família, para o seu histórico e você esquece de olhar para o outro, né? O que que faz a pessoa ela tomar uma decisão, né? Não, eu nasci assim, mas eu não me encontro, eu não me vejo realizado assim. Eu quero transformar o meu corpo. E tem pessoas que falam assim, não, eu não quero transformar o meu corpo, mas eu quero ter, né? Eu quero só transformar as minhas características externas, né? Quais são, o que você tem notado, quais são as principais diferenças, né? Os pontos que são semelhantes também, né? Que leva a pessoa a tomar essas decisões, né? Quando a gente fala sobre a comunidade que faz a cirurgia de redesignação sexual, Uhum. vem muito de como a pessoa se identifica, porque a gente tem uma ideia muito sexual sobre os corpos, né? Mas existe a identidade dessa pessoa, então como ela se reconhece. Muitas pessoas nunca vão querer fazer a cirurgia, Uhum. outras já nascem, né? Então a gente tem um movimento muito forte no Brasil, principalmente das mães da resistência, que são sobre as crianças trans, né? Que tem aí muitos debates ainda sobre dizer que
essas crianças elas são incentivadas à mudança, né, sexual. Só que na verdade não é isso, elas já nascem realmente com essa internamente essa identidade já muito forte dentro delas. Por exemplo, a gente gosta sempre de perguntar, né? Você nasceu cis. Em algum momento você optou por ser cis? Não, você nasceu porque você se identifica dessa forma. Perante a sociedade é como você se Uhum. identifica. Então, dentro da comunidade, as pessoas elas têm ainda uma dificuldade de observar que não é um movimento de é necessário, precisa ser feito. Não, é muito de como a pessoa se identifica. Por isso que eu falo sobre essas especificidades, assim. Cada um vai ter uma vivência diferente. Tem pessoas que passam a vida inteira sem fazer cirurgia, porque não sentem essa necessidade. Tem outras que já sentem a necessidade de fazer a mudança de sexo. Tá tudo certo também. Você falou da questão da saúde mental, seus trabalhos aí que você faz, né? Qual o ponto específico? Se você tem um processo, né, um método que você utiliza, o que que você faz, né, para poder trabalhar? E como que a pessoa ela chega até você, né? Que eu acredito que deve ter desde uma pessoa que está tranquila, que está resolvida, né? Não, olha, eu sou assim, eu me aceito assim, pronto, acabou, né? Não ligo para o que ninguém está falando até mesmo aquela pessoa que está numa dificuldade, olha, não sei que eu sou, minha mãe disse que sim, meu pai disse que não, a minha família fala isso, fala aquilo. E qual o método que você utiliza de acolhimento para essas duas pessoas para trabalhar a questão mental ali, psicológica delas, né? Método É, terapêutico, né? Método terapêutico, né? Como que você... geralmente quem me procura já são pessoas que já se compreendem como da comunidade, mas que estão sofrendo aí um processo mais de desgaste do dia a dia, né? Então, as pessoas elas trazem uma abordagem de não estou conseguindo dormir direito, por exemplo. E Poxa. durante os ciclos, né, que geralmente eu faço um Uhum. processo de 3 a 6 ciclos, a gente Uhum. consegue entender quais são os motivos. E aí a gente fala muito sobre questões sociais. Então, além de identificar ali no dia a dia da pessoa como é a rotina dela, o que que ela enfrentou lá na infância, né? Quando ela se reconheceu, quando ela passou isso para a família, como a família recebeu essas informações, Sim. e a partir também de como ela foi tratada na escola, e como que o ambiente escolar também tem essa influência muito forte, né, na saúde mental. Então, às vezes a pessoa ela tá ali desgastada, cansada, não é só pelo dia a dia, mas é porque ela tá lidando com questões sociais que atravessam ela todos os momentos Verdade. independente dela consciente ou não, né? Então a gente pode ter aí uma referência muito com o racismo, por exemplo, que são Uhum. questões que atravessam as pessoas, elas sendo conscientes ou não. Ele existe, ele acontece. Uhum. Então, às vezes, a pessoa lá no ambiente empresarial, por exemplo, eu costumo falar muito isso dentro das empresas. Uhum. Quantas pessoas, né, da comunidade vocês têm aqui que estão em cargo de liderança, que têm realmente esse cargo? Porque eu já fui de cargo de liderança em empresas grandes e eu não tinha Uhum. voz. Eu tinha ideias, mas não poderia, essas ideias nunca iam à frente. Então, assim, não adianta também Uhum. colocar ali para cumprir uma meta Até a meta é a e a pessoa cota, vai se né? sentir como? Ela começa a se sentir incapaz. A Verdade. incapacidade, ela já faz parte da vida dela, porque dentro da núcleo familiar, ela não é, Uhum. por exemplo, falando no meu caso, Aham. eu sou incapaz, entre aspas, né, de Uhum. gerar uma criança, por exemplo. Isso já é um grande problema quando a gente pensa num núcleo familiar muito restrito, Sim. né? E aí na adolescência, eu sou incapaz de conviver tranquilamente com as pessoas, porque existe sim o machismo dentro dos adolescentes, do campo adolescente, isso é muito forte. Então eu Verdade. não consigo me envolver com homens, né, de forma amigável, Sim. né, Uhum. por Uhum. conta disso. Então, é sempre Verdade. tá à margem, né? Sempre tá à É. margem. E às vezes a gente não Uhum. tem consciência que são processos Uhum. sociais, né? São questões sociais Sim. que precisam ser observadas. E aí, dentro dessas terapias, a gente faz essa abordagem, reconhecimento aí num processo de fazer a pessoa se compreender, se entender como LGBT perante uma sociedade, né? E a partir disso, a gente vai fazendo esse contraponto, indicando para psicólogos, né? Que são também da Uhum. comunidade, para fazer esse intermédio, porque às vezes tem questões que a gente precisa realmente muito mais a fundo. Então eu Uhum. faço ali um primeiro momento, é uma triagem, entender que se aquela pessoa ela precisa de um tratamento mais profundo, ou se não, Uhum. ou se só realmente descansar, dormir é o que ela está precisando naquele momento. Uhum. Dentro desse projeto social, vocês pensam em ter uma equipe multidisciplinar? Porque assim, aí você falou que encaminha, mas assim, o encaminhar é fora do projeto, tipo, um exemplo, um sistema único de saúde, ou vocês conseguem ali mesmo, né, com a equipe multidisciplinar atender
alguém dessa comunidade, né? Busca vocês. Sim, hoje a consultoria ela tem Hum, uma rede de contatos, né, ai, que no ótimo. país, onde são profissionais da comunidade, Que dentro da bacana. saúde, Uhum. principalmente, né, Uhum, e aí, dependendo do caso, dependendo da situação, uhum, a gente encaminha para esses profissionais. Então, a ideia é uhum, realmente fazer uma triagem inicial, uhum, fazer essa pessoa se compreender como um corpo político, principalmente, e a uhum. partir disso fazer ela ir mais a fundo nessas questões, né, e tentar aí, de Bacana. alguma forma reverter, né, essas negatividades que Uhum. acontecem durante a Ótimo. vida. Uhum, bacana. Acho que também esse processo que você falou, tem um projeto que é muito interessante, chama Afro Saúde, acho que você já deve ter Sim, falado, né? Acho que é uma startup que está aí, muito legal. E a questão, e ela tem os profissionais ali delas, psicólogos, terapeutas e tal, que eu acho que eles trabalham com teleatendimento também, né? Não sei se é 100%, mas é legal, que são pessoas negras, né, que atendem outras pessoas negras, e aí, né, porque como você vivencia a realidade, às vezes um psicólogo, né, que é negro, que já teve aquela vivência, que já sofreu racismo, quando ele vai atender uma outra pessoa, então ele sabe exatamente, né, do que a pessoa está falando, às vezes até a forma de acolhida ou de entendimento, ela acaba funcionando de uma maneira diferente, né? perfeito. Porque às vezes a pessoa, eu estou ouvindo, sim, eu entendo, mas não vivenciei, então talvez essa aqui seja uma solução. E quando você falou que tem essa rede de contatos, da comunidade que você vai encaminhando é muito legal, porque às vezes você encaminha para uma outra pessoa que não teve aquela vivência, ou desconhece, ou não tem o mínimo letramento, e ao invés de dar uma acolhida melhor, vai pelo contrário, vai acabar afastando a pessoa, né? Exato. Vai querer impor as suas ideias. Não, mas talvez esse não seja o caminho mesmo, porque você não faz isso, não faz aquilo. Então, acho que ter essa conscientização dos profissionais também, entender exatamente o que está funcionando, acho que é um passo muito interessante, né? Sim, E, sobretudo, acho importante. que em grandes clínicas hoje, ou qualquer espaço de atendimento, acho que é importante todas as pessoas que estarem ali, sobretudo elas estarem abertas para poder entender, para poder acolher. Acho que isso é fundamental, né? Sim. Faz totalmente a diferença ali, né? Sim, total. E entender que os espaços eles precisam ter esse núcleo, né? Uhum, Porque assim, é isso que você acabou de trazer. Só quem vivencia consegue realmente, de fato, entender e compreender um pouco uhum, mais além do que a gente tem de informação. Porque se a gente para pensar, tudo que a gente tem de informação até hoje é uhum, construído, voltado para a heteronormatividade. Né? Então, se uhum, você acontece muito de pessoas irem por exemplo, no atendimento no SUS, por exemplo, e não serem bem uhum, acolhidas, né? uhum, Sofrerem mais ainda, porque não existe um núcleo, não existe pessoas que vivenciaram ou vivenciam situações uhum. próximas para realmente entender e acolher aquelas demandas. Né? Entender, ouvir principalmente, né? Então, Verdade. hoje é um movimento que ele vem acontecendo assim que os espaços eles precisam ter esse núcleo, porque só a gente consegue falar sobre as nossas Uhum, dores, né? é Não verdade. tem como uma pessoa heterossexual querer falar sobre uma vivência LGBT porque são distintas, Uhum, são muito verdade. distantes, assim. É. É. Você vai, Não, pode falar. você vai, você vai sempre colocar assim, né? Que a gente sempre vai colocar o nosso, por mais que a gente entenda, por mais que eu sei como é a dor, é como fala até o homem quando ele vai falar da mulher, eu sei como é a dor de parto, é terrível e tal, assim, mas eu posso entender, né? Fazer uma comparação, mas você nunca vai sentir, né? Então, só que realmente sente na pele, que realmente sofre ali, né? Que tem talvez até mesmo as alegrias também, é que você vai ter essa vivência única, né? É, e tem alguma dica, algum conselho para que você, para quem está nos assistindo agora, né, que está no processo de dúvida, o que que você tem para falar para essa pessoa, né? O que que ela deve fazer, né? Quais são as decisões que ela deve tomar? E também para as pessoas que são pais, que são parentes, que tem uma pessoa ali que está nesse processo de escolha também, desde o princípio que é assim, eu quero, eu não sei agora, desde da mudança de sexo, né? Até para um processo de cirurgia também, né? O que que você tem para dizer aí? O que talvez esclarecer um pouquinho a dúvida, ou até uma palavra, não sei se de consolo, alguma coisa, porque aí você realmente você vivencia tudo isso. Então, acho que quando você fala, tem um peso maior, uma carga maior, né? A pessoa consegue realmente fazer essa conexão, né? Sim. O primeiro ponto, eu acredito que é entender assim que essas pessoas, elas
primeiro, se você é uma pessoa que está na dúvida, né, sobre a sua sexualidade, sobre a sua identidade, orientação sexual, só saia do armário se você tiver realmente certeza que o núcleo familiar vai te acolher. Principalmente se você é uma pessoa mais jovem, né? Porque muitas pessoas da comunidade com 12 anos já estão no olho da rua por conta disso. Então a gente sempre fala, não se force a sair do armário, porque é um processo. Você precisa ter certeza do que você está fazendo, né? Você precisa saber que você vai ser bem acolhido naquele espaço, porque a gente entende que existe uma estrutura que joga essas pessoas para a rua. Então, hoje a gente fala assim, é importante sair do armário sim, mas quando cada um tem o seu momento, o seu tempo, sabe? Eu acho que é, a nível individual, acho que é isso, assim. Tá se descobrindo, tá se entendendo, tenha certeza primeiro, para você não correr nenhum Uhum. tipo de riscos de ter que ir pra rua e enfrentar outras questões. Vai buscar um trabalho, terminar a escola, né, os estudos, para você ter uma base de sustento. A partir daí, quando você estiver realmente 100% bem com você, com o seu sustento, aí você pode sair do armário. Também é uma coisa que a gente fala hoje que é tão desnecessário, né? Porque por que eu preciso sair do armário? Preciso me assumir, né? Por que eu preciso falar? Se a gente não tem isso no dia a dia. Ninguém Uhum. fala, eu sou heterossexual. Oi, mãe, eu sou É, heterossexual, né? Não tem. Por que Uhum. nós precisamos ser dessa forma? Então é É uma coisa também verdade. que a gente fala muito que precisa acabar, mas hoje, enquanto indivíduos, né, é importante ter uma certeza que você vai ser bem acolhido nesse espaço. Para as famílias, o importante familiar sempre sabe, né? Uhum. Tem isso, assim, a família sempre sabe, sempre tem aquela dúvida que fica ali na criança, né, nos trejeitos. Então, assim, se você percebe que existe uma possibilidade, o que que você precisa fazer? Conversar sobre, né? Falar. Infelizmente, no nosso país é muito difícil falar sobre sexualidade. E é uma coisa que é importante, que direciona vidas, né? A sexualidade é um dos assuntos muito importantes que precisam ser debatidos, primeiramente, dentro da família. E, inclusive, é onde acontecem várias questões de abusos sexuais. Então, é importante ter esse como referência de que se você tem aí na sua família, né, alguém que pode, de alguma forma, te trazer essa dúvida da sexualidade, da identidade de gênero, começa a puxar assunto, começa a falar sobre, assiste, né? Vai se informar primeiro, claro, é importante você identificar, né? Entender um pouco mais sobre o assunto, mas mostre para essa pessoa que ela está em um espaço seguro, porque se não tiver um espaço seguro, e se você não tiver com um letramento, com um conhecimento para acolher essa pessoa, é muito provável que ela vá para a rua, muito provável que ela vá para o caminho da prostituição, caminho, né, das drogas, enfim. Então, antes de mais nada, acho que é isso, assim, é entender que o núcleo familiar, ele precisa sim estar preparado, porque hoje são assuntos importantes de serem debatidos, Uhum. independente se está na família ou não. São assuntos que precisam ser Uhum. debatidos, porque aquela criança ela vai lidar na vida com pessoas da comunidade. Isso. Então não é só na questão, né, de como Uhum. tratar ali no âmbito familiar, mas é uma questão social mesmo. Então, Sim. falar sobre esses assuntos é importante, até para que essa pessoa, se ela tiver ali de alguma forma, um desejo, né, de se identificar da comunidade, ela vai se sentir acolhida, ela vai conseguir falar sobre, vai conseguir debater sobre o assunto, sem uma necessidade, né, de ter receio, de ter medo de sair de casa. Então, acho que Uhum. basicamente é isso, assim, porque essa parte mesmo das cirurgias, elas acontecem muito com o tempo. Tem criança que já Uhum. nasce se identificando num corpo errado. E aí, claro, elas não vão fazer nenhum tratamento hormônio, isso não vai acontecer durante a infância. Tem uma faixa etária, né, para isso acontecer. Uhum. Mas existe um processo psicológico que precisa ser observado. Os pais precisam buscar esse apoio psicológico também, porque é um Uhum. processo que muda, né, a família inteira. Então, Uhum. entender que não existe nada que seja rápido, Uhum. né? Não é assim, se identificou, já vai. Não, não é assim que funciona. Existe um processo, né? Existe um processo que ele acontece tanto a nível individual quanto a nível familiar. E esse atendimento a gente tem no Sistema Único de Saúde, né? Hoje já tem no Sistema Único de Saúde, Sim. a gente consegue encontrar, né, principalmente as cirurgias, redesignação sexual já tem no SUS, hormônios também, Uhum. então esse movimento ele vem acontecendo. Vem Ai, que acontecendo. bacana. Ótimo. Uhum. E quando você fala até voltando um pouquinho no primeiro ponto lá, que você estava da questão da farmácia e das plantas também, né? É, como você acha que isso tem mudado um pouco? Por que que às vezes, né, você fez a opção, né, e mais para essa parte natural, né? Sim. O porquê? Você entendeu que a própria comunidade, né, os medicamentos ou o tratamento convencional
não tem surtido grande efeito? Por que que você acha que essas práticas, né, que você adotou aí, em qual que você acha que está mudando, né? Ou vai mudar? O que que os experimentos que você já fez? O que está acontecendo? Nesse campo da farmacologia natural, assim, é algo muito mais pessoal, assim, é porque eu Uhum. realmente sempre fui muito mais voltado para esse tratamento natural e sempre vi e percebi o quanto isso fez diferença para minha vida, né? Então é muito Aham. difícil eu tomar Uhum. um medicamento alopático. É muito, muito Uhum. difícil mesmo, assim. Ótimo. Então, eu entendo que a gente consegue se cuidar de uma outra forma, né? Uma forma que não seja como foi induzida pra gente. E pensando Uhum. na comunidade, é um direcionamento realmente para que seja exclusivo para essas pessoas, porque nós não temos exclusividade em Uhum. nada, né? Então, Uhum. assim, é Que que esse ótimo. tratamento, esse cuidado, esses métodos que eu venho desenvolvendo com os anos, sejam direcionados para essas pessoas, porque é a língua que eu falo, né? Ótimo. É o que eu entendo. Então, eu consigo, através da minha vivência, através dos Uhum. meus testes, né, Aham. pessoais, Sim. passar isso para quem é atendido também. Ai, que ótimo. Hum. É um apoio e tanto, viu? Você tá de Agradeço. parabéns. E aí que tava, e até a gente tem lá, na Fisia a gente também trabalha com a terapia mental, né? Essa questão de hábitos, costumes, né? Da pessoa dela ter uma mudança de vida, uma mudança de rotina também, né? Você acha que a gente adquirir esses novos hábitos, né? Alguma forma que a própria, que quem é, né? Quem é LGBT pode, há uma rotina, alguns hábitos, até mesmo para ela ir se encontrando nesse caminho, os primeiros passos, alguma coisa. Você deu algumas dicas ali de, olha, se você ainda não se sente confiante, não saia do armário ainda. Acho que essa é uma dica interessante, você falou, né? Acho que uma dica não, mas uma observação, né? Interessante, né? Que às vezes, se você sente que não tem aquela acolhida, né? E fala, não, porque todo mundo está falando, esse é o meu momento. E acho que a questão financeira também é muito importante, né? Dela se sustentar, que às vezes, em muitos casos, falou, ela vai pro da rua, né? Não vai ter um acolhimento ali, né? Tem algum método, algum passo a passo que você acha assim que a gente poderia aplicar dentro da terapia mental que vai poder ajudar essas pessoas, né? Alguma... Se a gente pensa assim num cuidado para a comunidade, eu acho que o primeiro passo é o autoconhecimento, né? É fazer aquela pessoa entender quem ela Uhum. é, o corpo que ela ocupa, né? E como esse Uhum. corpo ele é, vai trazer os confortos dentro da sociedade e como que ela vai Uhum. lidar com isso. Seria uma consciência corporal, Isso, uma consciência né? corporal, uma consciência da Da rotina, do dia a rotina. dia, de como essa Aham. pessoa é tratada no trabalho, no núcleo familiar. Acho que Uhum. abordar esses pontos é importante porque você consegue identificar onde ela está tendo ali mais dificuldade de se expressar, né? Então, Ótimo. que hoje a gente pensa, né, sobre Uhum. essas dificuldades no meio corporativo, por exemplo, é a questão da expressão, da criatividade, poder usar a sua criatividade porque é silenciado, né? Então, assim, entender Uhum. que o autoconhecimento, ele acho que ele vem em primeiro passo, assim, fazer essa pessoa entender quem ela é, o corpo que ela Sim. ocupa e quais são as demandas que isso traz, né, que vão Uhum. atravessá-la durante a vida dela. É Porque um processo assim, dependendo de como essa pessoa está, fisicamente, mentalmente, isso vocês conseguem levar, tem um tempo, né, que vocês conseguem fazer com que essa pessoa tenha essa autoconfiança, isso, né? Essa autoconsciência também. isso, é um Uhum. processo, né? Processo. Processo. Porque às vezes a pessoa ela vivencia aquelas questões ali no dia a dia, mas ela não Uhum. sabe. Que é porque ela é uma pessoa LGBT. Só por isso. Ótimo. Porque é tão simples que a Só gente não por consegue isso. É. pensar que é por Hum. isso. E aí você falou do mundo corporativo, né? Que falou, e às vezes, em alguns casos, né? Eu conheço algumas pessoas que, às vezes, para ela poder ocupar alguns cargos de liderança, né? Ela acaba se escondendo, né? Se escondendo como homem cis ou mulher e tal. Não, não vou, porque eu sei, se eu quiser ter o cargo de gerente ou de diretor, eu tenho que me manter como determinado padrão, né? Porque senão eu não vou alcançar, né? E aí entra até aquele processo, que às vezes aí a pessoa lá olha e fala, ah, mas o meu líder, o meu gerente e tal, talvez ele não se sente apresentado, muitas vezes ele não sabe também, né, que fora dali, né, a pessoa ela tem uma vivência LGBT normal, né? Só que para manter esse padrão para a empresa, até para ela ser, entre aspas, porque algumas empresas, né, ainda têm essa visão, às vezes que é muito, não sei se é machista, se poderia ser, ou tem um termo, Eu seria li mais. sobre uma pesquisa que falava justamente sobre isso, que o Brasil, eles não contratam.
31% dessa pesquisa mostra que o Brasil ele não contrata para Perfeito, cargo de chefias. perfeito. Hoje, a empregabilidade dentro da comunidade é um do outro ponto que Uhum, ainda é muito buscado, né? Porque não tem esse espaço. sim, Então, tem muitas pessoas que precisam realmente, né, entrar num lugar de não vou falar sobre minha sexualidade aqui na empresa, isso. porque senão ela pode ser mandada embora, Uhum. pode perder o A cargo dela. pesquisa fala muito sobre isso mesmo. É, Aham, é muito comum, assim, se a gente pensar de 10 pessoas LGBTs dentro de um ambiente corporativo, 7 têm medo de falar sobre sua sexualidade. isso. Que Medo de a perder o empresa, emprego, é, da aceitação entre amigos, ou entre colegas de trabalho, Exato. a chefia, a própria chefia. Acontece muito das pessoas falarem sobre a sua sexualidade dentro Uhum, do ambiente corporativo e serem cortadas de eventos, sim. daquele happy hour no final do dia, entendeu? Então, assim, Uhum, são coisas que infelizmente acontecem. Então, as pessoas preferem ficar no silêncio, né? sim. Não revelar, não falar sobre sua sexualidade, porque perde esses contatos, né? Acaba perdendo hum, essa vivência. Eu acho uma pena, porque assim, hoje, né, com tanta informação, né, e a falar também dessa questão ainda que eu vou sempre bater na tecla, o respeito, né? Exato, Respeita quem eu sou, que eu respeito quem você é. E exato. assim a gente vai ter uma boa convivência, né? Isso mesmo. Independente do que seja, eu que sou. Não, independente. Você me respeita, eu te respeito e tá tudo certo. É é isso. por isso que eu acho interessante também essa rede de contatos, né? Porque pode ser que em algumas empresas, acho que o resto da vida elas nunca vão aceitar, né? Como diretor ou vice-diretor, pessoas negras, pessoas trans, jamais, né? Enquanto ela existir. Então, acho que essa rede de contatos, acho que, entre aspas, da gente criar as nossas próprias empresas, né? Porque, assim, você já tem uma ideia, assim, ela já nasce com um formato diferente, né? Então, acho que esse trabalho de conscientizar, né, de empreender, né, a pessoa que está empreendendo, que está começando, ela já ter essa vivência, né, que já tem a mentalidade muito mais aberta, então é uma empresa que ela já cresce com outro mundo, com uma outra forma de pensamento, E né? quando, Exato. e quando você fala também da representação, como você já tinha falado, quando, né, na questão do racismo, quando esse profissional, né, já sofreu também, né, racismo e ele é negro, cabe também à comunidade. E quando tem essa representação, aí é totalmente diferente, né? Sim. A gente vai ter também uma aceitação melhor, tanto de mercado de trabalho, familiares, tudo, um global. O debate ele fica muito mais fluido, né? Acontece Isso. muito melhor. Uhum. Uhum. Os profissionais, né, que são LGBT e tal, tem alguma dica, alguma informação também que você queira passar? Porque às vezes profissional, aliás, profissional da área da saúde, né? Que às vezes ele também se encontra, a gente fala às vezes de grandes empresas, mas às vezes tem grandes empresas que são da área da saúde Sim, também, né? Você tem profissionais ali que acabam se escondendo, e não dão essa acolhida, né? Você tem as empresas que você atende atualmente, elas são de todos os níveis, de todas as áreas, né? Tem algumas áreas específicas que você sente que tem uma certa resistência a mais, né? hoje a gente consegue acessar vários espaços, né, dentro das empresas, porque existe aí algumas leis que precisam ser Uhum. cumpridas, Uhum. né? Então essas empresas elas começam a abrir mais esses espaços. Mas falando diretamente para as pessoas que estão na área da saúde, é, bom, essa parte de falar sobre a sexualidade é muito individual, né? Cada um vai ter que sentir ali se sente Uhum. realmente conforto ou não. Mas é importante que essas pessoas que estão dentro desses espaços e que falam abertamente sobre essa sexualidade façam um movimento interno, né? De cobrar um núcleo para poder debater esses assuntos dentro do corporativo, dentro desse espaço, principalmente na área da saúde. Porque é uma área que ainda não tem tanta conversa sobre esse Uhum. tema, Uhum. né? Hoje a gente vê as empresas abrindo esse espaço, mas são mais empresas corporativas industriais, né? Então, empresas que trabalham muito com publicidade. Mas no campo da saúde ainda é muito difícil. Então, Uhum. quem do campo da saúde, né, e se reconhece como da comunidade, tiver oportunidade de fazer esse movimento interno, é extremamente importante, porque a partir daí a gente consegue abrir, né, essas portas para Uhum. outras pessoas também acessarem, Sim, tanto a nível profissional quanto a nível de cuidado. isso. Ah, legal. Ótimo. Bacana. Edu, então a gente chegamos no final, né? Acho que teria muita coisa para falar e outras áreas também, porque acho que
é um tema que é vasto, né? E está sempre se inovando, né? Sim. Então a gente agradece aí, né? Você que pôde acompanhar e que pôde curtir essa entrevista com o Edu aqui, né? Mais uma vez, se você gostou, vai compartilhar aí com as pessoas da sua comunidade, com os seus amigos. Gente, porque é que a gente fala, o conhecimento ele é essencial. Quanto mais eu conheço, né? Quanto mais eu procuro me informar da maneira correta, né? Pode ter certeza, melhor você vai conseguir acolher as pessoas e as informações que o Eduardo trouxe, elas são essenciais, né? E, Edu, olhando para a câmera aí, pode deixar os seus contatos, como que as pessoas te encontram, né? Onde você está, quais são as suas redes sociais, seu telefone para contato, né? Bom, primeiro agradecer a oportunidade de conversar com vocês, conversar com o Que pessoal que está aí bom. acompanhando o podcast. E, bom, para falar comigo, é só ir lá no Instagram, @diversaperifa, ou @dicas naturais com Edu Silva. E aí lá tem todos os meus contatos, todos os meus trabalhos, os meus projetos. E aí só mandar uma mensagem que a gente com certeza vai conversar bastante ainda. Que ótimo. Beleza? É Pronto. isso, Leide, então. Eu fiquei muito feliz hoje, né, em ter esse conhecimento. Eu não, na verdade, assim, é uma base, né, que a gente precisa se aprofundar mais, né, até para a gente saber acolher também essa comunidade, né? Porque às vezes a gente fica buscando informações e aí são informações meio que cortadas. Então, assim, foi bom estar com você hoje, né, aqui, para Agradeço. tirar essas dúvidas, para esclarecer bastante coisas. E eu sinto que tem mais coisas para ser falada, mais assuntos. É um assunto extenso, né? Mas é Isso. bom, assim, acho que você tá tendo dando essa oportunidade para Uhum. debater sobre esse assunto já é um grande Isso. passo, assim, que outras empresas usem isso como referência, porque é Que ótimo. necessário, é extremamente necessário. Que bom. Então, agradecer você que nos acompanhou, né? Então, você pode acessar também nossa página na internet, fisieclube.com.br. Lá nós possuímos diversos tratamentos, são com terapia mental, fisioterapia regenerativa, nutrição. E nós estamos, né, e acolhemos todos, né? Então, acho que isso que é o importante, né? Pode acessar o nosso Instagram também, Fisieclube. Com certeza você vai ter muita coisa, sua vida ela vai mudar, né, de forma muito positiva. Então agradeço a todos e Ótimo. uma ótima semana para todos nós. Muito Igualmente. Igualmente. obrigado.